Olá pessoal, eu sou Patrick Pereira, sou estudante do curso de mestrado profissional em Educação Física em Rede Nacional, PROEF. Sou aluno da FCT Unesp, campus de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, e esse trabalho é uma exigência da disciplina Problemáticas da Educação Física. É o trabalho que finaliza a disciplina. É uma avaliação nacional, cujo teor é a construção de um mapa conceitual das problemáticas da educação física. Como podemos ver, as problemáticas da educação física, elas foram divididas em alguns temas. O primeiro dos temas, o abandono do trabalho docente. O segundo, a relação entre a teoria e prática. O terceiro, aspectos legais da educação física escolar. O quarto, indisciplina e afastamento dos alunos. O quinto, dificuldades relacionadas ao ensino de esporte. A sexta, questões de gênero na educação física escolar. E, por fim, temas geradores, problemáticas emergentes dos contextos pedagógicos dos professores pesquisadores do PROEF. A primeira problemática trabalhada foi o abandono do trabalho docente, que teve como texto base Educação Física Escolar entre o rola-bola e a renovação pedagógica. O primeiro tema nós temos o abandono do trabalho docente. O texto que tratou dessa problemática nos convida a refletir sobre as categorias de atuação docente que ainda estão presentes no espaço escolar e que são atuações docentes que fazem parte aí do cotidiano de professores e professoras de educação física, que são a atuação docente chamada de tradicional, a atuação docente conhecida como abandono docente, rola-bola ou desinvestimento pedagógico, e também a atuação docente conhecida como inovadora. Esses três tipos de atuação nós ainda conseguimos identificar em diferentes contextos, em diferentes lugares do Brasil. Essa atuação tradicional, caracterizada ainda pela esportivização, por modelos técnicos esportivos, pela execução correta de gestos técnicos. Nós vemos muito no dia a dia escolar ainda o rola-bola, que caracteriza-se pela falta de planejamento, de intencionalidade pedagógica, com aulas livres, onde os alunos acabam escolhendo o que fazer. E também temos aqueles professores e professoras que se preocupam em legitimar a educação física como uma disciplina importante dentro da escola. E a atuação docente inovadora caracteriza-se pela intencionalidade pedagógica, diversidade de práticas corporais, inclusão e participação ativa. O segundo tema trabalhado durante a disciplina é a relação entre a teoria e prática. O texto base é a relação entre ensinar a fazer e ensinar sobre o fazer na educação física escolar. Aí está o mapa conceitual desse tema, relação entre a teoria e prática. Esse tema ele traz aí um problema que não é só da educação física, que é uma dicotomia
entre teoria e prática, né? Se costuma colocar teoria e prática como coisas antagônicas e não são. Então é preciso superar essa dicotomia. É preciso saber que ensinar a fazer e ensinar sobre o fazer são indissociáveis, né? O ensinar a fazer precisa ir além do fazer. O ensinar a fazer precisa compreender o fazer. E enquanto isso, o ensinar sobre o fazer precisa evitar que as aulas de educação física elas caiam na armadilha de serem apenas teóricas, né? Então é preciso existir um equilíbrio entre o ensinar a fazer e o ensinar sobre o fazer. E qual que é a busca? É preciso buscar uma formação continuada de qualidade e, além disso, é preciso sim de um comprometimento e de um engajamento dos professores de educação física. O próximo tema aborda os aspectos legais da educação física escolar. E o texto base foi Educação Física como componente curricular da educação básica, tratando aí dos aspectos legais. Como vocês podem ver no mapa conceitual dos aspectos legais da educação física escolar, os marcos legais se apresentam em 4. Um na década de 60 do século XX, onde surge a obrigatoriedade da educação física, onde era uma educação física higienista e militarista. Na década de 70, outro marco legal, que já vai se preocupar com a formação integral do aluno, porém você vai ter aí uma visão despolitizada e um excessivo tecnicismo. Um terceiro marco vai ser a LDB de 1996, onde a educação física é entendida agora como um componente curricular, porém com facultatividade, o que vai acarretar em uma série de interpretações e que vai causar aí na educação física, vai trazer uma cultura das dispensas das aulas. E o último marco legal de 2003, que vai ampliar essa facultatividade. Marco legal esse que vai receber críticas, porque no entendimento acaba enfraquecendo a obrigatoriedade da educação física. E o texto também traz aí contribuições no sentido de buscar superar esses obstáculos e desafios. Que obstáculos e desafios são esses? Brechas legais, para que não se frequente a aula de educação física, uma desvalorização da disciplina, que acaba sendo colocada num patamar inferior às demais disciplinas. E esses marcos também legais acabam dando margem para interpretações que mais excluem do que incluem alunos. Então esse é o mapa conceitual aí dos aspectos legais da educação física escolar. O próximo tema trabalhado pela disciplina Problemáticas da Educação Física é a indisciplina e afastamento dos estudantes. E o texto base foi o afastamento e a indisciplina dos alunos nas aulas de educação física escolar.
texto base que foi proposto para trabalhar em disciplina e afastamento dos estudantes nas aulas de educação física, ele se propõe a discutir causas e soluções, não é? Tanto para a indisciplina nas aulas, como também para um fenômeno conhecido como afastamento. E aí as causas, como nós podemos ver, aparecem aí a repetição de conteúdos, as metodologias que são pouco inclusivas. Você tem a questão da exclusão dos menos hábeis e também das meninas. Nós temos aí a cultura da dispensa, que também vem acompanhado da prática do rola-bola por parte de professores e professoras. Então, tudo isso surge como causas da indisciplina e também do afastamento das aulas de educação física. E o texto também aponta algumas possibilidades para estar enfrentando aí a indisciplina e o afastamento. Essas possibilidades são práticas pedagógicas que sejam diversificadas e também passar a valorizar melhor as diferentes formas de participação e expressão corporal. Então esse aqui é um mapa conceitual aí que trata a indisciplina e o afastamento dos estudantes. A próxima problemática são as dificuldades relacionadas ao ensino de esporte. O texto base foi as inquietações no tratamento do esporte na educação física escolar. Esse mapa conceitual, então, traz as dificuldades relacionadas ao ensino de esporte. O texto base, ele aponta aí que é necessário superar alguns problemas, né, relacionados ao ensino de esporte. Que problemas são esses? Nós temos a ausência de mediação pedagógica, que a gente já tratou nesse trabalho, que é o rola-bola. Em alguns casos ainda existe o foco excessivo na abordagem técnica no ensino de esporte. Então ainda existem aulas de educação física onde o ensino de esporte acaba sendo algo muito mecânico ainda e repetitivo. Outra dificuldade a ser superada é falta de objetivos educacionais claros. Então o aluno e a aluna acaba não sabendo por que está executando aquilo. E outra dificuldade é que muitas vezes o professor acaba não contextualizando aquilo que ele está se propondo a ensinar, a mediar junto aos alunos. Então essas dificuldades acabam acarretando exclusão dos menos habilidosos. São práticas que acabam sendo repetitivas e que acabam causando uma desmotivação dos alunos. O texto nos traz aí algumas alternativas, que são ensinar de uma forma contextualizada, valorizar aí a importância de se compreender o jogo, incluir, né, os alunos de fato, de forma que eles sejam protagonistas, para que se possa construir de forma significativa o conhecimento. Então este é o mapa conceitual das dificuldades relacionadas ao ensino de esporte. Outro
tema trabalhado foi questões de gênero na educação física escolar. Nessa problemática nós tivemos 2 textos base. Um intitulado Educação Física Escolar e a Questão de Gênero, e o outro Masculinidades na Educação Física Escolar, um estudo sobre os processos de inclusão e exclusão. Sobre as questões de gênero na educação física escolar, eu creio que a reflexão colocada foi bem direta, que é estarmos refletindo sobre o papel docente e sobre o papel da educação física. O papel docente estar comprometido aí problematizando os estereótipos que ainda resistem na nossa sociedade, para poder garantir aí uma equidade e a participação de todos. E está refletindo, claro, sobre o papel da educação física e da necessidade da educação física ser inclusiva, democrática, reflexiva e realmente sensível às diversidades. Chegamos então no último tópico aqui do nosso mapa conceitual, que são temas geradores, problemáticas emergentes dos contextos pedagógicos dos professores pesquisadores do PROEF. E o texto base foi o capítulo 3 da Pedagogia do Oprimido, do Paulo Freire. Temos aí o mapa conceitual dos temas geradores. Como podemos ver, na base colocamos aí o pensamento freiriano, que propõe aí um rompimento com o ensino tradicional e autoritário, que propõe uma valorização da cultura corporal do aluno, que propõe práticas pedagógicas que realmente sejam inclusivas, críticas e significativas. Ao mesmo tempo, o pensamento freiriano faz um convite aos docentes que atuam na educação física escolar para que os docentes reflitam sobre suas práticas, não é? Entre essas práticas, o ativismo, o verbalismo. Então nós temos exemplos como o rola-bola, que é uma ação sem intenção pedagógica, uma ação sem reflexão. Nós temos aí o verbalismo, onde existem aulas de educação física fundamentadas apenas na teoria. Nós temos aí aulas de educação física onde ocorrem ausência de diálogo, ou seja, aulas de educação física que são autoritárias e que acabam sendo desmotivantes para os alunos. Nós temos aí aulas de educação física onde falta, por parte dos docentes, uma maior investigação temática. Os docentes acabam repetindo conteúdos, reproduzindo conteúdos, e são conteúdos que não contemplam muitas vezes a cultura corporal do aluno, o que causa ainda mais exclusão. O convite também é para refletir sobre práticas dos docentes, onde você percebe uma falta de esperança, uma visão de transformação. Então, nós temos professores e professoras que acabam encarando a realidade como algo estático, onde não é possível melhorias, não é possível mudanças. Então é preciso refletir sobre isso e também refletir sobre as situações limites. Muitas vezes no nosso dia a dia nós
enfrentamos aí problemas como, por exemplo, de infraestrutura, falta de material, falta de espaço, e muitos docentes e muitas docentes não conseguem enxergar isso como uma possibilidade de reflexão, de mobilização para estar mudando a realidade. É interessante a gente perceber que essa última problemática ela dialoga de uma forma muito interessante com as problemáticas que foram desenvolvidas ao longo da disciplina. Desde a primeira problemática, que coloca a questão do rola-bola, até a última, que trabalhou sobre a questão de gênero nas aulas de educação física. Então é muito interessante ver como o pensamento freiriano pode contribuir para a prática docente do professor de educação física. É um pensamento atual e que pode ser aproveitado de uma maneira ainda melhor. Chegamos ao final dessa avaliação nacional, dessa avaliação final aí da disciplina Problemáticas da Educação Física, e eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aí explanando um pouco sobre a compreensão dessas discussões. Então, meu muito obrigado.